Teve alguns casos essa semana que eu gostaria de apresentar para vocês e também saber a opinião de cada um de vocês. Vamos começar com esse objeto aqui que o rapaz filmou. Vamos tentar assistir aqui, vamos lá. Uma situação que aconteceu comigo um pouco inusitada foi nesse sábado agora, dia 16/3/2024. Eu estava voltando do meu trabalho, normal como qualquer outro dia, e de repente eu tenho um costume sempre de olhar para o céu, e avistei um OVNI, achei super estranho, até filmei para provar o que eu estava vendo, inclusive vou deixar aqui a filmagem para vocês também assistirem. Olha que doideira passando aqui na minha cidade, de Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios, hein? Filmei porque vão dizer que eu tô mentindo. Uma hora dessa um OVNIzinho passando, olha que doideira. Parece que tem outros menores passando em volta do maior, né? Olha lá. Comparando com os aviões, não tem nada a ver com esse objeto. Primeiro que os aviões, quando não está deixando um rastro químico no céu, eles deixam um vapor de água, certo? Fora isso, os aviões, quando está passando no céu, mesmo que ele esteja numa distância considerável, a gente aqui embaixo dá para escutar o som da turbina. E esse objeto era super silencioso. Vou deixar a conclusão com vocês, se é um objeto voador não identificado. Diretamente lá de Quixadá. Você está em Quixadá hoje ou não, Robson? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Riba. Boa noite, Cleito. Boa noite, Júlio. Estou sim em Quixadá. Eu tenho a grande honra de estar nessa cidade, nesse santuário chamado Quixadá. Porque Quixadá, para mim, é como fosse algo tão especial, tão mágico, que é até difícil de falar de Quixadá. Você nasceu aí, Robson, é isso? Sim, sou quixadaense com grande orgulho. Eu nasci na cidade de Quixadá em 1963. Hoje eu tenho 61, né? Passei 10 anos fora de Quixadá, foi a minha grande tristeza. Eu sentia como não fosse feliz. Quando voltei para Quixadá, que daqui um pedacinho eu vou contar para vocês essa história, aí a coisa, que, como o pessoal diz, aí o bicho pegou. Essa história que você vai contar é a história que você saiu para conhecer a menina, não foi? A partir já de uma idade, né? Que você tinha uns 16 anos, é isso ou não? Isso, quando eu saí de Quixadá, na verdade, tem uma cidade chamada Crateús, eu tinha por volta de 7 anos de idade, né? Passei 5 anos e meio em Crateús, 4 anos e meio em Lavra da Mangabeira, que fechou os 10 anos. Foi quando eu voltei para Quixadá, que eu tinha 17 anos, e foi onde houve o despertar ufológico dentro de mim, que daqui um pedaço vou contar detalhes para vocês. O que aconteceu com você quando você era criança, Robson? Você já tinha, você sentia algo assim em você, diferente de outras crianças, assim, para esses assuntos que talvez na época você não sabia que era ligado à ufologia, talvez ligado ao espiritismo? Queria que você contasse um pouco assim como é que foi tua infância e essas curiosidades relacionadas a isso, por gentileza. Ótima pergunta, Cleiton. Bom, vamos contar assim. Eu vou tentar resumir o máximo, porque vejo que o nosso tempo não é lá esses tempos tão grande. E eu tenho medo de a gente contar muito, falar muito e perder muita coisa importante, não é verdade? Pois é, mas vamos lá, fica à vontade. Quando eu era criança, eu morava no interior, né? E um interiorzinho daqui, a cidadezinha aqui, chamada Choró. Antigamente era chamado Choró-Limão, hoje é só Choró. E eu morava num municípiozinho chamado São Luís. E com isso, eu tenho vagas lembranças de pouco daquele tempo de infância. Mas as coisas importantes não fogem, as coisas importantes a gente não esquece. E eu via
via como fosse, vamos falar assim, anjos, alma. Na época, como a gente não tinha um conhecimento, era algo diferente, desconhecido da gente. E eu via algumas coisas, mas para mim era natural, porque eu era uma criança, eu tinha meus 4, 5 anos, e foi passando. Aí eu vim morar em Quixadá, né? Foi no tempo que eu fiz essa viagem para a cidade vizinha e comecei a ver coisas estranhas, coisas que para mim não eram normal. Mas o que me chamou a atenção mesmo na minha infância até hoje foi o quê? Cleide, pessoal, foi aquele coisa que vinha sempre na minha cabeça, mensagens diferenciadas que eu nunca entendia, por eu não ter um conhecimento. Por exemplo, como hoje eu tenho. Como eram essas mensagens? Mais ou menos assim. Por exemplo, sempre vinha uma informação na minha cabeça que eu era duas pessoas. Que o Robson, nosso aqui, normal, né? O terráqueo e o Nocibó. Né? O Nocibó de um planeta de onde o qual eu venho. Esse planeta chama-se Hexagonal 5. É 2 planetas depois do Sol. Como é que diz? Por que 2 planetas depois do Sol? Porque os cientistas não têm como visualizar, alcançar a distância, porque o nosso sistema solar não são só esses planetas que a gente estudou no colégio, esses que os cientistas mostram para nós. Não. Nosso sistema solar, só o nosso que eu estou falando, é bem maior de que as pessoas imaginam, certo? Então, eu tenho pessoas de onde eu vim que estão aqui conosco hoje, né? Pessoas que eu não quero citar nome agora, porque, como eu te disse, é muito esticado, né, a coisa, para me poder dizer como é que funciona todo um aparato. Mas quero dizer para vocês, resumindo, desde criança, sim, eu vi coisas diferentes, certo? Agora, você quer que eu faça um complemento de como eu cheguei de Lavra da Mangabeira, depois da segunda cidade? Pode falar, claro, pode falar. Pronto, vamos lá. Quando eu cheguei em Lavra da Mangabeira, era dia 10 de agosto. Olha como é interessante. Como eu te disse, coisas importantes não se esquecem. Era 10 de agosto, às 10 horas da noite do ano de 1980. Ao pisar no solo novamente esse santuário chamado Quixadá, o meu corpo, o corpo completo, adormeceu. Aquilo foi um choque para mim, porque eu disse, puxa, o que é que está havendo? Estou cansado da viagem? E fiquei ali, mas tudo bem, dentro da normalidade. Aí desci, o caminhão que eu falo, o caminhão com a mudança. O irmão meu tinha preparado um apartamento para a gente morar. Quando chegamos lá, ele acendeu o registro, a luz, né? Não acendeu. Aí ele olhou e disse, oxe, o que está acontecendo? O outro meu irmão também, o José, acendeu, ligava, desligava o registro, as tomadas e nada de acender. Aí ele disse, eu posso tentar? Ele disse, pode. Eu só trisquei, pessoal. Só trisquei na tomada e automaticamente tudo acendeu. Na minha opinião, acredito que começou os mistérios diante disso já em Quixadá, ao voltar em Quixadá, né? E eu comecei a ver coisas, sentir coisas, ouvir vozes na minha cabeça, né? Aquelas coisas que eu disse, ou eu estou ficando doido, ou o que é que está acontecendo? Eu não entendia daquilo na época. Eu era um rapazinho entre meus 16 a 18 anos. E o que você ouvia, Robson? O que você ouvia? Assim? O que falava na sua cabeça? Olha, Cleito, é tão pesado assim as informações que eu ouvia. Por exemplo, como funciona um disco voador, né? Na minha cabeça eu pensava, puxa,
um disco voador, se ele roda, isso eu pensando, né? Se ele roda, quem está dentro do aparelho vai ficar tonto. Aí eu ouvi uma voz metalizada, né? Aquela voz metal. Eletrônica, né? O seguinte, aí ele dizia assim, não, o núcleo não roda. Quem roda é só em volta, em torno. Eu disse, mas como? Eu olhava, procurava, não via ninguém, só ouvia a voz. Aí ele dizia, imagine um ventilador de teto. O núcleo é parado. Sim. E o campo magnético por fora roda. Aí ele disse, entendi. Aí veio outra informação muito grande. De onde nós viemos, que estamos sempre em constante viagem, existe tempo e espaço. Aí eu disse, não pode. Nossos cientistas aqui dizem que o tempo e espaço de onde vocês vêm, anos-luzes, é muito longe, vocês passariam muito tempo de lá para cá. Aí eu vi aquele sorriso bem leve, mentalizado, e ele disse, não, para nós não existe tempo e espaço. Aí eu disse, poxa, como? Aí ele disse, você imagine um balão, essa bola de encher, né? Sim. Aquele bolão, ele dentro tem tempo e espaço, não é isso? Uhum. Aí eu disse, oxe, bom, me explique. Aí ele disse, se você pegar 2 dedos seu, apertar, você vai encostar uma parede, noutra, a parede do balão. Acabou, tempo e espaço. Você imagine como você saísse da porta da sua casa pisando na porta da rua. Então, ali passa a ser chamado portal. Então, para nós não existe tempo e espaço. Aí eu fiquei imaginando, pensando, então vocês usam o disco voador? Ele disse, não. Todos nós usamos, na maioria dos locais de onde vem, a gente usa máquina do tempo. Máquina do tempo que vocês chamam. A gente programa e acontece. Aí disse, opa, rapaz, que coisa boa. Aí assim foi, essas informações, eles foram dando para mim, né? Mas sempre aquela na minha cabeça que eu era 2, né? E ele foi passando, e ele disse, breve daremos novas informações a você. Aí ele disse, devagar, porque você não está preparado para saber muita coisa. A gente vai lhe orientando passo a passo. Interessante, não é isso?